Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael, essa daí é para quem tem referências, ou pelo menos para quem tem filhos. Bom pessoal, meu nome é Rafael dos Santos, CEO da Azure Brasil aqui, e no vídeo de hoje eu queria fazer um negócio um pouco menos técnico, mas um pouco técnico ainda, mas explico bem. Nos últimos vídeos tem sido um conteúdo mais prático, mais mão na massa, e algumas pessoas têm me dado um feedback que acabam não entendendo, fica um conteúdo muito focado só para programadores. E eu queria trazer uma visão agora para profissionais de TI em geral, né? Então uma visão um pouco mais teórica de como a gente consegue utilizar alguns recursos do Azure AI, tá bom? Então para isso, no vídeo de hoje a gente vai usar as ferramentas nativas, tá? A gente não vai escrever código ou um mínimo de código gerado automaticamente para a gente, tá? A gente chama isso de low code ou no code, tá? Dependendo da interpretação. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com o Document Intelligence Studio, tá? Que é a nova ferramenta para a gente poder manipular arquivos, e com o Playground de assistentes, tá? Na verdade, com o Playground em geral do OpenAI Studio dentro do Azure, tá? Para a gente poder trabalhar com isso, tá bom? Então, exemplo de hoje, tá? Pegando um pouquinho do gancho do exemplo do vídeo passado, então nosso editor aqui vai colocar o card ou o link para o vídeo se você não assistiu, mas no vídeo passado, de uma forma geral, eu peguei um PDF e transformei os dados daquele PDF em código, né? Em texto que a gente consegue manipular. E aí o objetivo do vídeo de hoje é a gente ir um pouquinho além, pegar uma imagem com texto, formulário, checkbox, né, e tudo mais, para a gente poder trabalhar com isso. Então aqui eu pedi para os nossos editores aqui, nosso amigo Otávio, gerar e simular para a gente aqui um pedido de açaí, tá bom? Não sei se vai ficar 100% visível, mas depois eu mostro aqui para vocês. Então a gente está simulando aqui que a gente tem uma loja de açaí, e aí eu tenho aqueles papeizinhos de pedido que o pessoal usa para poder marcar. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu pedi para minha esposa Geisla fazer um pedido, e eu tenho um pedido meu também aqui, tá? Então a ideia aqui é eu mostrar que a gente consegue pegar texto livre e formulários e trabalhar já com um modelo padrão aqui, com um modelo pré-construído pra gente, tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui no estúdio que eu não vou nem discorrer muito para o vídeo não ficar grande, mas a ideia é a gente usar um exemplo mais ou menos parecido com esse daqui, tá bom? Então eu vou carregar aqui a minha imagem. Primeiro aqui eu vou carregar o pedido do Rafael. Então aqui eu vou só, nas opções aqui, eu vou falar que eu quero também os Key Value Pairs, que pra gente pode ser interessante. Isso aqui é gratuito, tá? Talvez alguma outra coisa. Os Query Fields aqui são pagos, mas os KVPs são gratuitos, tá bom? Então carreguei a imagem, vou pedir para ele poder analisar a minha imagem, e aí a gente vai esperar um pouquinho aqui. Já voltou. E aí ele conseguiu identificar aqui para mim tudo que a gente está vendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se eu dou um zoom no browser para ficar um pouco melhor. Isso. E vou dar um zoom aqui na imagem também. Então tudo que a gente está vendo que tem um highlight aqui, ó, tem uma borda em volta, é que ele conseguiu converter isso em informação, tá? Então aqui eu tenho. Aqui ele identificou que isso aqui é uma tabela. Ele pegou até coisa do fundo aqui que não precisava, mas ele pegou bem aqui. E aí o que eu queria mostrar para vocês? Que aqui a gente tem os parágrafos, né, na parte de texto. Então eu tenho aqui, então ele pegou o Azure Brasil, então eu consigo pegar os parágrafos, ó. Então ele pegou o telefone numa linha, a palavra tel, né, e meu telefone, então ele reconheceu corretamente. 988976050.
deixa eu ver o nome aqui, ele pegou Rafael S. dos Santos, seria F dos Santos, né? Mas minha letra também não ajuda muito. E o mais legal é, por exemplo, aqui ó, no Pix ele colocou Selected, tá vendo aqui ó, Selected Pix e Selected Viagem. E aí Unselected para troco e Unselected para dinheiro. Tá, e aqui eu não vou discorrer muito aqui não, mas deu pra gente pegar a ideia. Então isso aqui vem com uma lista de parágrafos e aí eu teria que fazer o parse disso, tá? Lembrando que no próximo vídeo eu vou fazer um código C# aqui de fato, manipulando isso e mandando para uma impressora de fato, convertendo o pedido, mas a ideia aqui hoje é a gente apenas mostrar a ferramenta de prototipagem, tá bom? Então aqui eu tenho um Selection Marks, então ele vai identificar para mim todos os checkbox que eu tenho aqui na minha imagem e ele vai me falar quais estão selecionados ou não, e aí eu preciso saber a hierarquia de cada checkbox desse, mas também é uma forma. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente consegue trabalhar com tabelas, tá? Então ele identificou aqui só a primeira imagem como tabela, não pegou nenhuma figura, tá? Então aqui não tenho. Aí eu tenho aqui o meu dicionário de string, então aqui ele vai tentar fazer um agrupamento, né? Então eu tenho o nome, telefone veio junto, então dinheiro não veio selecionado, o cartão não, o Pix veio, viagem veio, e aí tamanhos ele pegou aqui, o M que foi o que eu selecionei, ele não tem uma checagem aqui, mas a gente conseguiria usar, enfim, essas propriedades de retorno, né, da análise para poder a gente montar. Aqui eu tenho o JSON completo, tá? Poderia ser um JSON ou um Markdown em algumas opções, mas eu tenho todo o JSON de retorno aqui e eu consigo gerar um código de exemplo aqui em Python, JavaScript, né, Node.js ou em C# para a gente poder trabalhar com esse arquivo, tá bom? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente consegue, então existe essa possibilidade da gente pegar uma imagem ou um arquivo PDF ou até um Word e a gente fazer esse parse e converter isso para texto. Agora o mais legal é o seguinte, então eu vou unir o Document Intelligence do Azure com o OpenAI, no caso o ChatGPT, que é o modelo mais famoso. Então aqui eu tenho o Azure OpenAI Studio, já tenho configurado aqui, deixa eu só dar um zoom aqui também, acho que 125 fica um tamanho legal. E aí eu consigo aqui na parte de assistentes, que é o que a gente mais utiliza, esperar carregar, acho que isso aqui a gente pode fechar. Aí o que eu fiz? Eu criei um assistente de açaí, dei um nome aqui, né? A gente vai dar um new assistente. Eu estou usando o GPT 4.0, mas eu tenho alguns modelos aqui para teste. O 4.0 o 4O, né, acaba sendo o mais utilizado, mas a gente pode fazer teste com 4 mini ou com outros modelos. Mas aqui na parte no meu assistente, o legal é uma instrução. Então eu falei que você é um assistente especializado em transformar uma imagem, um texto e um pedido para a produção de açaí. E aí eu dei todas as instruções, como eu quero que ele faça o pedido, como é que ele quero que ele retorne esse pedido. E falei todas as opções possíveis aqui. Então o que eu vou fazer agora? Então eu criei meu assistente, eu vou vir aqui, vou copiar o JSON de saída, exatamente o mesmo JSON que é retornado lá pelo Azure, pelo Document Intelligence, e vou colocar aqui no meu chat e vou pedir para ele analisar. E vamos ver o que vai gerar. Então, só a base de comparação aqui, deixa eu colocar o meu pedido aqui do lado. Tá? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, diminuir. E aí vamos ver aqui. Então, meu nome é Rafael,
ele reconheceu como S do Santos, né? Não como F de Ferreira. O telefone 988976050 está correto. O pagamento selecionado foi Pix, aqui está correto. E aí, para viagem consumido no local, escrevi errado, está como viagem. Tamanho selecionado é um M. O tipo de açaí é tradicional. Vamos ver os adicionais. Granola sim, leite em pó sim, MM sim, leite condensado sim, paçoca e ovo maltine. Frutas eu pedi banana e morango, tá correto, e calda de morango. E nos adicionais especiais eu não pedi, na verdade eu pedi batom, mas eu acabei de ver que está cortado na imagem, então aqui está correto. Show? Aí eu vou fazer aqui o mesmo exemplo, só que pedindo para analisar o da Geisla. Então eu vou selecionar um novo arquivo, vou pedir o da Geisla, vou pedir só para ele analisar para mim. Show. Vou lá no meu assistente, eu vou fazer a mesma coisa e pedir para ele gerar o meu pedido. Vamos ver o que vai acontecer. Da Geisla está aqui. Nome Guisla. Foi quase legal. Telefone não informado, que é legal. É para viagem. O pagamento ele não reconheceu nenhum, né? Então o assistente se perdeu aqui. Nenhuma opção de pagamento foi selecionada. O tamanho selecionado foi M. Tá correto, é um açaí tradicional. Leite em pó. O leite condensado, 2 vezes ele reconheceu automaticamente. Então eu achei que não fosse. Eu fosse ter que ajustar as instruções. Então gotas tá ok. Paçoca tá ok. Não veio o ovo maltine. Pegou o bis e o chantilly. Show? Mostrando para vocês que é passível de falhas, tá? Então a gente teria que fazer um trabalho aqui de combinar as instruções do assistente, fazer um tratamento aqui no retorno, mas vocês conseguiram entender que a gente consegue unir e usar as ferramentas aqui para a gente fazer essa prototipagem, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou pegar tudo isso aqui, transformar em código, né? E aí o objetivo final vai ser a gente ter uma página da web que a gente vai capturar uma imagem ou fazer um upload direto do celular. A gente vai receber esse pedido, processar com algumas pequenas regras de negócio ali, né? E se o pedido estiver ok, eu vou imprimir numa impressora não fiscal que vai estar conectada num outro computador aqui em casa. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Vejo vocês até a próxima. Valeu!